Muito boa noite, sejam bem-vindos à conversa que faltava, este programa aqui mensalmente neste meu perfil de Facebook, hoje com um tema que é forte, é um tema, mas que também faz parte da sociedade e que deve ser tratado como tal, porque toda a gente merece uma segunda oportunidade e toda a gente consegue ultrapassar as dificuldades. Vamos falar sobre toxicodependência. É um tema, como disse, bastante forte, mas que as pessoas envolvidas conseguiram ultrapassar e conseguiram hoje estarem aqui à vontade, principalmente isso, para falar sobre o assunto. E, nesse particular, temos aqui, para além da Lai e da Joana, que são aqui as presenças residentes neste podcast, temos o Carlos, que é o nosso convidado, Carlos Bastos. Boa noite, Carlos. Obrigado pela tua disponibilidade para estar aqui, para falar, para contar a tua história e fazer ver às pessoas que tudo é possível, mesmo quando ninguém acredita, conseguimos ultrapassar as dificuldades e renascer, por assim dizer. Por isso, obrigado por estares aqui e por partilhares connosco a tua história. Eu que agradeço. Muito bem, então se calhar antes, já agora, boa noite lá e boa noite, Joana. Também obrigado mais uma vez por estarem aqui as duas neste espaço para termos esta conversa e ouvir a partilha e debatermos aqui este assunto. Bem-aja, olha, quero agradecer mais uma vez para quem está daquele lado e para quem está deste lado. É o tempo que nós estamos a doar uns aos outros, não é? E que este tempo seja um tempo rico, um tempo de partilha, um tempo de coração, um tempo de observação sem julgamento e um tempo de grande aprendizado para todos, para quem vive esta situação, para quem viveu esta situação e para quem esta situação lhes possa cair à porta. Porque ninguém pode dizer isto nunca me vai acontecer ou isto não vai acontecer a alguém da minha família ou a algum dos meus amigos. Isto pode acontecer a qualquer de nós em qualquer altura da vida. E é bom que se debatam estas situações de forma transparente, acima de tudo de forma simples e humana, para que de alguma forma alguém no fim de dois deste direto possa sair mais rico. Nós 4 vamos ser mais ricos de certeza, porque a união faz a força e juntos somos mais fortes e damos a cara, que também é muito importante as pessoas perceberem que não há pessoas perfeitas, nós somos perfeitamente imperfeitos dentro das nossas perfeições e que uns com os outros, quando nos unimos, a vida pode mudar. E só por isso eu acho que este tema é forte, sem dúvida. É um tema que nos choca, sem dúvida, mas também é um tema que, vendo da forma positiva, nos pode enriquecer e, no fim de tudo, pode dizer, eu falo por mim, valeu a pena. Então, bora lá, que corra tudo muito bem. Joana, boa noite. Boa noite, obrigada a todos por continuarem aqui mensalmente connosco nestas conversas que de alguma forma se tornam um apoquento a cada pessoa e à nossa alma. Hoje é uma conversa muito importante para mim, pessoal e profissionalmente, porque, tal como a Laia diz, todos nós somos humanos, todos nós temos buracos no nosso caminho. E todos nós podemos, em algum momento da nossa vida, passar por fases menos boas. Mas eu tenho um orgulho desmedido no Carlos. O Carlos, para mim, é das pessoas que moram no meu coração, pessoal e profissionalmente. Eu aqui, lá está, tenho as duas vertentes juntas, porque o trajeto, e ele vai falar disso, dele foi algo do qual me orgulho muito. O ser humano que ele sempre foi e por quem ele lutou. Vai ser uma conversa muito interessante, espero ajudar. Eu sei que hoje temos aqui pessoas que nos estão a ver, familiares de pessoas que estão a passar pelo mesmo, que me pediram o link, eu já fiz o favor de enviar, porque vai ser importante ouvir como é que alguém consegue superar e tornar-se num exemplo.
Muito bem, então vamos lá a isso. Carlos, boa noite mais uma vez. Reforço o agradecimento pela tua presença aqui e por esta partilha, como a Joana disse, vai ser muito importante para quem nos está a ouvir, para quem lhe pediu o link, mas também para aqueles que sentiram necessidade de estar aqui ou que sentiram a vontade de estar aqui para ouvir e que nós não conhecemos, mas que de alguma forma se sentirão ajudados pelo teu testemunho e por este programa e por esta iniciativa. Por isso, começava precisamente por aí, começava por te perguntar e por te pedir para contares a tua história e aquilo que passaste e que ultrapassaste e que hoje em dia serve para motivar outras pessoas a fazer o mesmo. Ok, então é assim, eu não estou habituado a estas coisas, mas pronto, é assim, eu tenho 47 anos, estou limpo há agora 4 anos e meio, 4 anos e meio. Hoje em dia estou como nunca tive, mas foi muito difícil para chegar aqui a este sítio. Onde estou hoje foi muito complicado. Foi voltas e viravoltas e desilusões e decepções à família e sentir ser rejeitado por tudo e por todos. Mas pronto, foi muito complicado. O meu primeiro contacto com drogas pesadas foi numa altura muito, muito complicada da minha vida. Recordo-me perfeitamente do dia que experimentei, quando experimentei, como experimentei. Não gostei da primeira experiência, não gostei. Mas dizem que os amigos não ajudam, mas na minha altura influenciou muito. Andei uns tempinhos a enganar os meus pais, a enganar a minha irmã, a enganar a minha família. Até que decidi para tratamento, pedir ajuda à família, recordo-me perfeitamente. Falei com a minha irmã e falei com a minha mãe e disse que precisava de ajuda, precisava de falar com eles. Fui para tratamento, fui para a Espanha, os meus pais pagaram uma pipa de dinheiros, gastaram um monte de dinheiros. Na minha cabecinha eu sabia o que é que queria, sabia para onde é que ia, sabia o que ia fazer e sabia como é que ia vir. A coisa é certa que eu estive lá 1 mês e meio, arranjei forma de dar a volta aos meus pais, regressei a Portugal, estava em Espanha, regressei a Portugal e no dia que regressei meti logo as patas. Andei assim uns tampinhos, andei assim a enganar as pessoas e deixava e continuava e deixava e pronto. Até que decidi emigrar e decidi que tinha que fazer uma vida nova e tinha que tentar, e assim fui para a Inglaterra, estive em Inglaterra, fui para a Inglaterra já limpo, na altura fui limpo, andava a tomar Suboxone, se não me engano na altura, Suboxone, levei 4 caixas que já me estava a limpar, limpei-me em Inglaterra, estive 10 anos em Inglaterra. Nunca toquei nada. Bebia uns copos de vez em quando, tinha o meu trabalhinho, nunca toquei nada. Decidi regressar a Portugal ao fim de 10 anos. Grande erro. Ao fim de meio ano, o bichinho que estava enterrado já há 10 anos voltou outra vez. E andei nisto 1 ano, 2 anos. E durante esse tempo enganei muita gente, magoei muita gente. A gente, quando não tem dinheiro, a gente tem que ir buscar dinheiro a algum lado e a gente mente com os dentes todos. A gente sabe que as pessoas sabem que lá estamos a mentir, mas mesmo assim foi complicado. Foi muito complicado. Eu estava em Inglaterra, voltei para Portugal, exatamente, e decidi voltar a emigrar. Mais uma vez, vir ao disco toca ao mesmo. Fui para a Bélgica. Estive limpo outra vez, a mesma história. Desta vez não fui com o Suboxone, mas fui com
com Subtex líquido. Consegui-me limpar em Portugal, já fui para lá limpo e estive 8 anos, mais ou menos, 7 anos. Tinha tudo ao pé, tinha foco, tinha tudo, nunca toquei nada, nunca me deu vontade para nada, até o dia que recebi a notícia da minha sobrinha, recordo disso como se fosse agora, a dar-me a notícia que a minha mãe tinha partido. Esse dia foi tudo que tinha no espaço de carro, moto, casa, recheio, tudo que vocês possam imaginar. 32 mil euros na conta, desapareceu tudo. Mais uma vez pedi ajuda à minha irmã, que é meu anjo da guarda, pedi-lhe ajuda e não demoraram 2 dias. Estava em casa de um colega, recebi um telefonema que a minha sobrinha estava em Antuérpia para me buscar. Foi muito complicado, o tempo que tive, perdi a minha mãe até vir embora, foi muito complicado. Um bom trabalho seguro, enganar toda a gente no trabalho, era um bom trabalhador, aquela empresa deu-me tudo e mais alguma coisa. Apercebeu-se que eu estava mal depois da morte da minha mãe, ofereceram-me tratamentos, a empresa ofereceu-me tratamento. Eu rejeitei na altura, porque pensava que mais uma vez conseguia dominar a coisa, mas é tudo muito bonito, mas na hora da verdade é quando aperta tudo. E assim foi, acabei por perder o trabalho, bati com o carro da empresa, tive um desatino, meti-me nas drogas outra vez, já estava, então é que foi, e o dinheiro desapareceu, até que a minha sobrinha, a minha irmã, foram buscar, a minha sobrinha e o meu sobrinho. Voltei a Portugal, com o fogo todo, conheci a doutora Joana na altura, foi minha psicóloga, deu-me muito na cabeça. O tempo, pois, está aqui é coisas que ficam. Mais uma vez, depois de estar cá, voltei a desiludir a família, com o foco todo, recordo-me perfeitamente, no dia da pandemia, no dia que ficámos fechados em casa, desiludi a pessoa que mais orgulho neste mundo tinha de mim. Foi a minha sobrinha Patrícia, que foi que me apanhou com droga em casa. Que eu dei-me ao trabalho na pandemia e buscar droga, fiquei em casa para fumar. Depois acabei por ficar sem nada, que a minha sobrinha apanhou. E foi isso. E depois é mentiras, é tentar largar as coisas. Trabalho, sempre tive trabalho, graças a Deus. Perdi muitos trabalhos também por causa disso. E é assim, e a doutora Joana para mim foi um anjo da guarda que me apareceu naquela altura. Foi-me falado pela minha irmã para eu fazer umas sessões, uma psicóloga e tal. Eu ao início lá fui, lá, a doutora dizia para eu escrever e eu estava a pensar era noutra coisa, a doutora falava, faça isto, faça aquilo, sim, e andou assim uns tempos. Andou uns tempos assim, sempre com a ajuda da doutora Joana. Uma altura foi-me falado nos narcóticos anónimos. Foi uma grande ajuda para mim, foi uma grande ajuda. Entrei nos narcóticos, quando fui dos narcóticos já estava em tratamento, já estava a tomar Suboxone. Suboxone, exato. Mas peço desculpa, metadona na altura estava a tomar metadona. Larguei a metadona a frio, porque tinha deixado a heroína, e deixar a heroína e meter-me numa metadona, isto continuar dependente de outra coisa, não fazia muito sentido para mim. E então tive as minhas guerras com os médicos, lá nos CATs, consegui mostrar às pessoas que quando há vontade e quando a gente tem alguém por trás, que tudo é possível. Tudo é possível. Eu perdi tudo, como toda a gente, mesmo quem está a ouvir, que pensa que domina,
eu controlo. Não controlas nada, não consegues. Vais-te enganar, vais enganar a família, vais enganar a tua mãe, vais enganar o teu pai, vais acabar por roubar a tua mãe, o teu pai, a tua irmã, quem puderes. Depois vais chegar ao ponto que não sabes o que é que há de fazer à tua vida. E aí é que a porca trouxe o rabo. A porca trouxe o rabo, não sabes o que é que há de fazer, vais andar com a cabeça perdida. Depois o problema é voltar a ganhar a confiança das pessoas. Eu estou limpo este tempo todo e só consegui fazer com uma... Eu não fiz, eu tentei fazer tudo por tudo e mais alguma coisa, eu tentar provar e tentar mostrar e que estava bem, que estava limpo e que não era mesmo que era, mas só há 2 meses mais ou menos é que eu tive a notícia que a minha irmã me disse que a minha sobrinha que estava contente, que realmente o tio Carlos é o que era e que estava. Isso para mim foi das maiores vitórias que eu tive até hoje. Porque eu lutei muito para ganhar a confiança daquela rapariga. E eu sei que a desiludi muito, como desiludi muita família, mas cá estou para contar a história. E agora estou na Alemanha, vim para cá, estou cá há 2 anos. Disseram-me que eu vinha para cá fazer uma geográfica. Para quem não sabe o que é uma geográfica na linguagem dos narcóticos anónimos, é mudar de área, mas continuar com o vício, que é vir consumir. Diziam-me que eu vinha para a Alemanha e que vinha consumir droga na Alemanha, aqui para uma geográfica. E já não consumia em Portugal, e estou aqui há 2 anos, e graças a Deus, sem consumos, mudei totalmente. O foco que tinha em Portugal mudei totalmente aqui. Estou vocacionado para a natureza, para o desporto. Todos os dias faço desporto. Trabalho duro e mesmo assim vou ao ginásio todos os dias. Sábado e domingo é dia de descanso. Natureza é uma coisa constante, é diário. Contacto com a mãe natureza, ou tirar as meias ao pé do lago e as sapatilhas e as meias, entrar para a água adentro até aos joelhos e estar ali a conversar com as árvores e ouvir os passarinhos. É possível, mas para ser possível não é só querer, não basta querer. Querer às vezes é complicado, quando não há alguém por trás que não desista de nós. Porque estas 2 pessoas, estas 2 almas que estão aqui, estas 3 também já nunca desistiram. Nunca. Diretamente sempre estiveram lá. Algumas, ou quem tiver indiretamente estivesse, outros afastaram-se. Mas quem estava indiretamente e quem se afastou, cá está outra vez no coração. É um orgulho muito grande. Foi uma batalha dura, mas eu não estou livre da manhã, eu digo é só por hoje. Eu não estou livre da manhã me bater o bicho à cabeça, não é? Mas isto é uma luta constante. A gente tem de saber o que é que quer e mudar de hábitos, mudar de atitudes, mudar de amigos, mudar o foco, É um bocadinho o que eu tenho cá dentro. Se quiserem fazer perguntas, se quiserem, estejam à vontade que eu respondo. Isto foi assim uma coisa assim por alto. Eu tenho uma pergunta. Tu gostas de mim? Gosto e até o céu, sabes disso. Eu tenho que dizer uma coisa, meu irmão. O Carlos é meu irmão. Somos só 2. Os nossos pais já estão num patamar de luz, nós estamos ainda na terra. E sim, quando o meu irmão me pediu ajuda pela primeira vez, a minha mãe disse-me que o meu irmão queria falar comigo, foi há muito tempo. E eu pensei que ele ia precisar daquilo que os jovens precisam. Nunca que ele estava dependente de alguma coisa. Foi, na verdade, um murro no estômago. Mas como todos os murros, ou encaramos de uma forma destrutiva, ou então agradecemos porque alguém pediu ajuda. Foi assim que eu vi. Agradeci porque ele pediu ajuda. E eu acho e sinto que só é ajudado, na verdade, aquele que quer. E quando nós mostramos vontade de, sabendo que o caminho não seria de todo fácil, não que eu tivesse grandes conhecimentos, mas apliquei-me para aprender, perceber, compreender o que era estar daquele lado, senti uma gratidão enorme porque o meu irmão queria viver.
não é? E foi, na verdade, um desbravar de caminho, de subidas e descidas. Mas uma coisa que eu disse a mim mesma foi que eu não estava disposta a perder o meu irmão. Eu não ia largar o meu irmão. A partida da nossa mãe foi difícil pela forma que foi, pela brutalidade que foi. Foi aí que ele realmente, porque ele tinha já uma vida controlada, e quando as pessoas entram num caminho destes, há sempre uma razão. Há uma razão para se entrar. Houve uma dor emocional muito grande para o meu irmão entrar nisto e uma dor emocional muito grande fê-lo voltar a isto. Ele teve algo que eu aprecio muito no ser humano, que é a dignidade e a humildade de pedir ajuda. E quando uma família vive esta situação, é algo muito complicado e, acima de tudo, delicado. Porque nós não somos todos iguais, não pensamos todos da mesma forma. E quando o sofrimento se instala numa família, muitas vezes o pior das pessoas vem ao de cima pela dor. Pela dor. Porque se um sofre, a mãe também sofria. Eu aqui era a mãe, era a mãe. Eu sou irmã do meu irmão, mas para mim eu tinha uma proteção para com ele, porque a minha mãe já não estava cá. Eu não ocupei nunca o lugar deles, dos meus pais, nunca, porque nem ocupa o lugar de ninguém, mas eu sabia que atrás dele ele não tinha ninguém. E se eu estivesse no lugar dele, eu também queria que alguém, de alguma forma, me pusesse a mão. Então eu decidi dentro de mim que eu iria fazer tudo. Não poderia perder o meu irmão, teria que criar limites, não poderia alimentar vícios, teria que me organizar de alguma forma para não fazer com que a minha família sofresse, porque a minha família sofreu. Era evitar o sofrimento entre todos. No fundo, foi um bocado o mediador. E uma coisa muito importante aqui é que é nas grandes dificuldades da vida que nós vemos realmente quem temos ao nosso lado. Quem temos, na verdade, ao nosso lado. E nestes momentos tão difíceis da minha vida e da vida do meu irmão, foi muito importante o apoio dos verdadeiros amigos. Apoio incondicional. Em que o meu irmão teve momentos em que foi preciso ajudá-lo a vários níveis. E uma das coisas que eu nunca quis foi que o meu irmão caísse na rua, porque cair na rua é muito difícil. Ele esteve lá muito perto. Cair na rua é difícil sair da rua. Por isso é que eu, quando posso, fazemos pequenos almoços aos sem-abrigo e quero sempre que vá muita gente, para que as pessoas possam ver a realidade de que estar do outro lado, se não houver ninguém, é muito difícil passar para o lado de cá. E a ajuda dos amigos foi de uma ajuda fundamental. Que dentro do meu lar, dentro da minha família, o apoio que a minha família também me deu, o cuidado que eles também tinham comigo, em me deixar fazer aquilo que eles sabiam perfeitamente o que eu estava a fazer, mas davam um espaço para eu fazer, para poder agarrar o meu irmão e não o deixar cair mais fundo. Os amigos e a família ajudaram-me a encontrar um espaço para ele morar, porque não era funcional dentro de casa. Ele precisava de criar o espaço dele, ele precisava de ter a responsabilidade dele, ele precisava de sentir que ele tinha um chão e que ele tinha um teto. E para ter um chão e um teto é preciso ter responsabilidades. Fazê-lo sentir que para comer era preciso trabalhar, ele teve essa capacidade. Mas os amigos nunca me deixaram faltar nada. Aliás, a Joana, a doutora Joana, para mim a minha Joaninha. É a Joana. É psicóloga e disse lá, estou ao teu lado incondicionalmente naquilo que tu precisares para ajudar o teu irmão. A Joana controlava-lhe o dinheiro, as contas, os pagamentos, o tabaco, porque ele também se permitiu, isso é importante, que é,
ajudar a que uma pessoa que realmente queira ajuda tomar a consciência de que é preciso ensinar, porque nós aí começamos a usar, falo por mim, eu sei que o cérebro tem a capacidade, nós temos neurotransmissores, que a droga vai afetar essa parte do nosso cérebro, mas o nosso cérebro tem a neuroplasticidade que, usada de uma forma negativa na droga, ele vê o caos, porque ele só quer consumir, mas se usarmos essa plasticidade no sentido contrário, revertermos situações, eu acreditava que era possível o meu irmão conseguir. E foi isso que indiretamente eu tentei sempre fazer. E a Joana aqui teve um papel fundamental, Johnny, tu tiveste um papel fundamental, tantas outras, a Adélia, tantas outras pessoas, muitos que não querem ser mencionados, tiveram papéis fundamentais. O meu marido teve um papel fundamental que me deixou ser o que eu tinha que ser para o meu irmão, mesmo ele sabendo que eu sofria. Mas eu sofria era um sofrer, mas ao mesmo tempo uma gratidão, porque eu estava a conseguir ajudar um ser humano, que é o meu irmão, mas é outra pessoa. As minhas filhas davam-me espaço também para isso, dentro das coisas delas, elas deram-me espaço, as coisas funcionaram em família de uma forma delicada, muito delicada, extremamente delicada, mas onde eu estava disposta a não perder ninguém. E aqui é muito importante a consciência de que é uma situação grave, a consciência de que nós não podemos alimentar um vício, nós podemos ajudar a desconstruir um vício, mas compreendendo que para isso também é preciso tempo. E procurar recursos. Eu vivi experiências ricas, eu vejo isto de uma forma positiva. Joana e Nelo, fomos a uma reunião de anónimos. Não me passaria nunca pela cabeça viver uma experiência dessas, mas experienciando eu consegui ver famílias lá sentadas, eu consegui ver pessoas formadas lá sentadas. Eu disse, eu não conhecia esta realidade, não imaginava que fosse assim. Mas eu quis que o meu irmão sentisse que nós estávamos ali ao lado dele. E quando um dia eu ouvi, larga o irmão, deixa-o cair na rua, que ele tem que meter com a cabeça na parede, ele tem que perder tudo, eu disse à Joana, isto não pode acontecer. E a Joana disse, nós não vamos deixar ter o irmão, nós vamos conseguir arranjar uma forma. E o Carlos disse, eu quero que ajude. E conseguiu ingressar numa boa firma. Conseguiu ter as coisinhas deles, a casa dele. São coisas dadas, mas está linda. As flores já estão a florescer na casa dele. Eu, quando vier aqui, quando vem cá, ele tem o espaço dele, isso é importante. Ele paga as contas dele, isso é importante. Mas aqui é importante percebermos que a família tem que ter uma bagagem, um estofo emocional muito grande. Aqui não adianta apontar dedos, não. Aqui é importante encontrar soluções, porque a pessoa não está naquilo porque ela quer. A droga foi numa dada altura uma escolha, mas a droga é uma doença. Vai mexer com dopaminas, endorfinas, isso aí, Joana perita nisso. E é muito importante fazer terapias. Fizemos muitas vezes, apesar de ser meu irmão, e vou contar a história. Eu fiz muitas vezes hipnose, que eu faço, eu fazia com o meu irmão, e fez com a cirurgia, porque é preciso haver uma orientação. No princípio, eles não nos ligam, mas depois a coisa começa a desencadear. E em termos de sociedade, eu consegui sentir que é só um drogado. É um drogado, não te chateis, não tem cura, deixa eu ir, não vale a pena. A nossa sociedade, nós só sentimos as dificuldades da sociedade quando nós temos o problema que a sociedade diz muitas vezes que defende. E nós vemos que as portas fecham-se muito. Então, eu ouvir, e eu digo com muito orgulho, o Carlos é meu irmão, eu amo de coração, eu sempre ao lado dele, e eu não tenho vergonha do meu irmão, eu amo o meu irmão, tenho orgulho do homem que um dia disse-lhe, confia, tu agora estás a dizer, um dia vai ser uma inspiração, porque alguém vai olhar para ti e vai dizer, ele conseguiu, drogas pesadas, é impossível, mas se ele conseguiu, eu posso. O que é que tu fizeste, Carlos? De que forma te ajudaram? Então ele vai ser uma referência. Vai ser
uma esperança. E aquilo que eu sinto que eu dizer é que há esperança para quem na verdade quer. E querer é saber o caminho vai ser de bravado, mudar hábitos, mudar comportamentos, mudar pensamentos, mudar de amigos, mudar tudo o que é tóxico. E quando assim é, quando digo sempre que o maior ato de doação é o amor, e aqui houve uma entrega de corpo, e sei, eu conheço também outras famílias que passam, que sofrem com esta situação, pessoas de perto, mas assim, não desistam, desde que a pessoa mostre vontade de se curar. E lembrem-se, o meu irmão é prova disto, conseguem ser pessoas que conseguem manipular emocionalmente pela pena. Eles desenvolvem uma capacidade incrível de manipulação, porque o cérebro quer consumir, eles têm que arranjar uma forma de conseguir dinheiro sem terem que fazer outras coisas, ou área, que o meu irmão nunca fez. Ele usava os recursos que ele tinha para conseguir o dinheiro, mas entrou nesses caminhos. Se calhar neste universo são poucos que conseguem aquilo que eu consegui, se calhar sim, que sim. Mas existem muitos. E nós temos que olhar para os casos de sucesso, não para os casos de sucesso. Então aqui é usar tudo o que o nosso cérebro tem, tudo o que temos ao nosso dispor, os verdadeiros amigos, da família, que estiver disposto, e olhar para estas pessoas como a esperança de que se eles voltarem à vida, eles podem ajudar outros ou outras pessoas a recuperarem vidas, que é isso que eu sei que o meu irmão quer fazer aqui. Ele é uma referência, é possível. Ele próprio sabe que está no headline, todos nós estamos no headline com alguma coisa. Ele sabe que tem aquela situação ali, é quase como uma doença crónica. Eu também sou crónica, mas eu sou uma crónica muito à frente. Mas eu também tenho uma cena crónica. Para mim, ele tem uma cena crónica. Então, dentro da minha cena crónica, da minha situação, eu sei o que não devo fazer e sei aquilo que preciso de fazer. E aqui é importante esta consciência, que é, eu sei que tenho isto em mim, mas eu sei aquilo que quero para mim. Isso acontece no melhor dos dois mundos. O melhor do que eu agora também, eu falo enquanto família é preciso haver muita união, é preciso não apontar dedos, é preciso haver uma boa gestão emocional entre o sofrer e o vencer. Eu não vou perder o meu irmão, mas também não vou perder a mim. Mas eu só consegui isto porque eu não estava sozinha. O meu irmão só conseguiu isto porque eu não estava sozinha. E vocês os dois também fazem parte disso. Isso é muito importante. E que se houver pessoas que estejam a ouvir, que estejam a viver esta situação, se acharem que de alguma forma nós podemos contribuir, ter os ensinamentos dele, eu com as minhas coisas, a Joana com as coisas dela, ou foram todos juntos, não desistam. Há sempre uma luz ao fundo do túnel. Tenho muito orgulho em ti mesmo. Hoje é dia de festa. Muito bem. Olá, eu acho que tu deves estar com algum problema aí no microfone, porque eu estava-te a ouvir em eco. Não sei se mais alguém estava com essa dificuldade. É uma voz de fundo, ou tens ali algum equipamento próximo que também está. Há aqui um eco que se está a intrometer, mas também nos nossos programas não é nada que não seja já... Mas conseguiram ouvir alguma coisa? Agora está melhor. Agora está melhor. Não. Sim, mas ouvimos. Só que ali um pouco a voz, uma segunda voz sobreposta. Posto isto, Joana, queria ir a ti, porque há aqui algumas questões do testemunho do Carlos, um testemunho forte, e já agora, eu enquanto que ouvia, é difícil não ficar emocionado, até pela proximidade que eu também tenho ao caso, e o conhecimento que tenho daquilo que foi feito, portanto, é natural que me emocione ao ouvir algumas coisas.
Mas eu queria perceber, Joana, há aqui algumas questões que são importantes. O Carlos teve esta condição, mas há qualquer coisa que a aumentava quando ele voltava, porque ele contou, ele viveu 2 experiências no estrangeiro durante longo tempo, em que esteve limpo, não tocou, e depois no regresso a Portugal tudo descambou. O que é que motiva, como é que tu olhas para este caso? No fundo, Portugal é onde está a dor emocional, não é? É onde está aqui lado a questão emocional, que muitas vezes levou à caída. Nós, quando falamos de circunstâncias, é importante lembrar que não é uma questão física, mas de algo profundamente psicológico, ou seja, o consumo vai ser positiva, ainda emocional, lidar com a dor emocional, lidar com o sentimento de vazio constante, e sempre que havia um regresso pautado também por alguma coisa que não tinha, que não... Joana, eu não sei o que está a passar, mas eu não estou a ouvir, não sei se mais alguém está com esse problema. Há aqui qualquer problema de som no meio desta transmissão que está... Mas não conseguem ouvir, é isso? Eu ouço. Esperem aí, eu vou tentar... Faz um som... É a onda, é a onda. É a onda. Vamos ver se agora conseguem me ouvir. Conseguem? E agora? Ouve-se um som de fundo. É. Se calhar aquilo que vocês ouviam. Se calhar vocês ouviam comigo. Sim, eu também ouço isso, mas não sei como é que posso tirar. Mas eu ouço-te. Mas se quiserem eu posso sair e voltar a entrar, se preferirem. Não, deixa ficar. Isto deve ser aqui qualquer coisa, não sei. Realmente eu também ouço com muitos cortes, pronto. Mas eu vou tentar de alguma forma falar com calma. Pronto, o que eu estava de alguma forma a dizer é que Portugal acaba por ser um contexto de... Eu vou só sugerir uma coisa. Tentem só silenciar os vossos microfones para ver se não é algum que está a dar... E agora, já todos me ouvem bem? Não, pois não. Eu ouço-te, mas com ruído. Ok, pronto. Melhorzinho agora? Agora sem ruído. Pronto, eu já desliguei tudo o que tinha aqui à volta. Agora está bem. Agora está bem. Ai. Já percebi. Ai. Era aqui qualquer coisa que estava... Era o aspirador que estava a carregar à minha beira. Pronto, desculpem. Agora já está. Vê se o seu irmão tem o micro desligado. O Carlos tem o micro desligado. Mas já podes ativar, Carlos, já podes ativar. Pronto, voltando. Pronto, agora já é o aspirador. Eu tenho que carregar o aspirador para conseguir. O que eu estava a referir, então, de alguma forma, Portugal acaba por ser um contexto de dor emocional. Uma dor emocional que muitas vezes... Já está. Carlos, olha, desliga outra vez o teu. Se calhar é o meu, porque eu estou no tablet. É. Agora vamos tentar. Agora já está. Está bom. Pronto. Portugal acaba por ser um contexto de dor emocional, um contexto onde o vício surgiu, um contexto onde, de alguma forma, há aqui precedentes. O regresso, muitas vezes, acabava por relembrar também essa dor. E depois, em Portugal, sempre foram associados os conflitos com algumas entidades, ou seja, a nível relacional socialmente, ou mesmo a nível familiar, a perda da mãe, ou seja, vários traumas, várias situações e dores emocionais que de alguma forma levavam a que o consumo também fosse um alívio, ou seja, como eu disse, não era aqui, nós temos que olhar para o consumo não só como uma questão física, em que há
uma abstinência química no corpo, temos que olhar também como algo profundamente psicológico. E a pessoa não procura apenas a substância, procura o alívio, o controle e muitas vezes até está só a tentar sobreviver emocionalmente. Por isso é que a reabilitação não passa apenas por mudar de substância, que o Carlos referiu que tentou vários fármacos de substituição, mas como ele diz, ele estava a trocar uma pela outra. No fundo, a reabilitação dele significava, como nós muitas vezes dissemos, e eu estou com fé que o Carlos tem ali os post-its cor-de-rosa que o acompanha a vida toda, já há uns 3 anos, e ele não tem, mas eu vou desculpá-lo, que eu sei, estou a brincar. Mas de alguma forma era mergulhar na sombra. Era isso que nós dizíamos, e muitas sessões foram complicadas, e eu sei que ele saía dali a tremer, porque é mesmo ir ao fundo da dor, é mesmo viver com a dor e aprender a lidar com ela, porque a verdade é que ninguém na reabilitação vai ao passado e passa uma borracha e tudo desaparece, não. Há uma vivência, é um aprender aqui a lidar com a dor, porque no fundo isto é um padrão muito comum, há um mal-estar interno, seja tristeza, seja solidão, seja frustração, e a substância aparece como um escape. É um alívio temporário, mas depois volta ao desconforto e o ciclo recomeça de novo. Por isso, no ponto de vista psicológico, estas pessoas têm de alguma forma histórias marcadas com muito trauma, negligência, baixa autoestima, a dificuldade a nível emocional, e nós psicólogos ajudamos aqui a encontrar outras formas de lidar com esta dor mais interna. De alguma forma a pessoa adotar aqui uma posição de controle, de comando sobre a vida. Mas agora passo a palavra a mais alguém, não vou estar só a falar, quero também ouvir aqui um bocadinho o que é que o Carlos achou de tudo isto. Sim, mas antes de lá irmos, eu queria só questionar aqui, há toda esta questão, e o caso do Carlos acaba por ter algumas reincidências e afetou diretamente alguém em quem ele confiava muito, ou melhor, alguém que confiava muito nele e por quem ele tinha uma estima muito grande, acabou por ser um outro gatilho a juntar aos gatilhos que ele já tinha. Como é que a família e como é que toda a gente lida com este processo a nível psicológico? Porque o mais fácil, embora nós conheçamos a lei e a família da lei, sabemos que não era isso que iria acontecer, mas se calhar em 95% dos casos a própria família teria desistido à segunda vez, à segunda reincidência, por assim dizer. Tendo em conta aqui a situação do Carlos e olhando num panorama geral, muitas vezes esta questão, eu própria assisti, como eu disse, eu não tenho aqui só um papel profissional, mas eu própria assisti a vários comportamentos e muitos deles, o desespero às vezes era tanto que levava a que comportamentos de manipulação e mentira fossem recorrentes, porque a dor dentro acabava por ser tão grande, o desespero era tão grande, que deitar tudo a perder era o menor, apesar que isso não invalidava, nem invalida, o amor que se tem à pessoa. Mas lidar com a dor internamente era prioritário. E nas famílias, a mentira, a desonestidade ou a manipulação acaba por corroer aqui alguns laços. E por muito que haja amor, que eu acredito que isso nunca desaparece, porque há sempre um sentimento de ligação, há também a desilusão por aquele comportamento porque muitas vezes ouve-se a questão de tens que ser forte, tu vais conseguir, tu não podes fazer isso, mas no fundo aquela pessoa já tentou não fazer aquilo, já tentou não mentir, já tentou não manipular, mas no fundo ele precisa muito e muitas vezes a força do vício é maior do que todos os outros valores. E neste caso, a nível familiar, houve uma coesão, indireta ou diretamente, e não, ou seja, olharam para o Carlos, é como se olhassem para dentro e não para o comportamento, porque sabiam que aquele comportamento era pautado por um problema, por uma doença, por uma dependência, que o dominava.
era o consumo, era a substância, não era o Carlos. Então, no fundo, todos aqueles comportamentos acabavam por, ou seja, para alguns familiares, se calhar, foram incompreensíveis, tal como para alguns colegas de trabalho, para alguns patrões que achavam que podia ser só preguiça, podia ser só manipulação, mas conhecendo o Carlos e sabendo de outras histórias, muitas vezes acaba por ser ficar só no alívio temporário da dor e repetir o ciclo várias vezes. Então, neste sentido, o que é que, em termos da tua profissão, em termos da psicologia, o que é que tu recomendas ou que indicações é que tu dás a uma família que esteja a passar por um caso semelhante, pior ou mais leve, do que este que o Carlos viveu? Eu acho que o abandono nunca é solução, mas há diferentes formas de se distanciarem. Ou seja, colocar-se numa posição em que se proteja de algum tipo de dor, mas que não implique um abandono total. Porque, no fundo, estas pessoas estão desorientadas. Ok? Eu estou a falar convosco, mas estou-me a lembrar não só do caso do Carlos, como também de outros. E, no fundo, o abandono da família vai ser mais um fator de rejeição, mais uma dor emocional, que vai ser... E estamos a falar de consumos, não estamos a falar de algum tipo de substância de divertimento, mas estamos a falar de um consumo e já de consumos de longos anos com uma história e um contexto de recaídas. Neste caso, o abandono não é a solução, por isso aquilo que eu tenho a dizer às famílias é coloquem-se numa posição de proteção. Ou seja, dentro da família, continuem a comunicar com a pessoa, continuem a oferecer a vossa ajuda, fazendo com que ela seja a pessoa ativa, motivada para a reabilitação. Deem-lhe os recursos, não tudo para que ela se reabilitar, mas em vez de lhe darem o paraquedas feito, ensinem-lhe a fazer o paraquedas, para ela poder saltar e se salvar, no fundo. Ok? Não abandonem, não a atirem do avião sem qualquer tipo de ajuda, mas deem-lhe os recursos que ela precisa para descer o paraquedas e, no fundo, conseguir saltar em segurança. Não, porque o Carlos disse que o afastamento, e ele falou aqui eu conheço os comportamentos do Carlos, com alguma tristeza e inquietação, que há algum tipo de coisas que lhe disseram, mesmo a nível de trabalho, e eu sei aquilo que é... de colegas que ele depositou muita confiança e que depois, no fundo, não entenderam alguns dos comportamentos e acharam que ia ser uma geográfica. No fundo, aqui, e mesmo a nível da família, algum tipo de incompreensão, eu sei que isto também acaba por magoar e descredibilizar, desmotivar, que é, eu não sou útil, eu sou um caso perdido, ninguém me compreende, ou ninguém quer saber. No fundo, é tentarem estar próximo, apoiarem, motivarem no sentido da reabilitação, orientarem, como se ele precisasse dar os primeiros passos para começar um novo caminho. Não sei se respondi à tua pergunta. Sim. Antes de irmos ao Carlos, Lai, e antes de irmos a ti, queria só relembrar também a quem está a ver, e são bastantes pessoas que têm interagido connosco, e hoje, por qualquer motivo, eu não consigo colocar aqui os comentários visíveis, mas agradecer já também a quem está aí. Têm dito boa noite a todos aqueles que estão a assistir. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão, deixem a vossa pergunta. Eu não estou a conseguir, por qualquer motivo, colocá-las aqui visíveis, mas vejo-as, leio. Portanto, tudo aquilo que vocês quiserem saber, tudo aquilo que vocês quiserem questionar, deixem aqui nos comentários, que será colocado aqui ao nosso painel para responder. Agora sim, Lai, tendo em conta isto que ouvimos, a Joana, o testemunho do teu irmão, a vivência que tu tens deste caso, paira algum receio de recaída ou desta vez foi a vez em que o Carlos se reabilitou e nunca mais? Como é que tu pensas? Como é que tu olhas para isso? Olha, eu uso o meu tempo de forma positiva, eu penso no que quero, não no que temo. Claro. Certo? Eu quero acreditar, eu confio, e cada dia é um dia, quer para ele, quer para mim, quer para vós. Cada dia é uma oportunidade de fazer melhor que ontem.
Cada dia é uma oportunidade de agarrar a vida, de experienciar, de mostrar, não pelos outros, mas por ele, de que valeu a pena vocês estarem aí. Por isso, eu sinto no meu coração, e é isso que eu não faço para acreditar, eu acredito, porque eu vou usar o meu tempo da forma que eu quero e o meu pensamento da forma que eu quero. Eu acredito na recuperação do meu irmão, tenho a consciência de que há ali algo que a qualquer momento pode ser ativado, como no meu caso e no caso de todos os crónicos, qualquer coisa pode ativar. O importante aqui é a forma como eu decido viver a vida, a forma como ele quer viver a vida. Por isso eu acredito que vai correr tudo bem. Eu acredito que a experiência do meu irmão vai ser a experiência que outras pessoas, vai ser um paraquedas, como a Joana falou e falou muito bem, vai ser um paraquedas a que outras pessoas possam construir o seu próprio paraquedas. E aqui é muito importante esta experiência toda que eu vivi ao longo dos anos, não foi 1 ano, 2 anos, nem 3 anos, ajudou-me a ser também a pessoa resiliente que eu hoje sou, ajudou-me a testar os meus limites cognitivos, a minha capacidade de gestão emocional, de estar no meio do fogo e não deixar que ninguém se queimasse, a perceber que na nossa vida realmente tem que ter lugar quem nos acrescenta, quem nos alenta, quem nos apoia, nos bons momentos, nos momentos menos positivos, ajudou-me a fazer uma escolha consciente, uma observação consciente também na minha vida sobre todas as pessoas, deu-me capacidade de pessoas que vêm até ao meu gabinete com situações parecidas com as do meu irmão, quer familiares, quer pessoas. Tenho em casa, em mão, 2 casos, em que deu-me o conhecimento, a sabedoria de compreender o que é estar do outro lado enquanto família e o que é sentir a dor daquela pessoa que diz, por favor, tire-me isto da minha cabeça, ajude-me. E eu sei agora, não sei tudo, sei um bocadinho, mas esse bocadinho pode ser a luz e o começo de alguma coisa. Então, respondendo à tua pergunta, eu acredito e sinto que vai correr tudo bem, porque eu preciso e quero essa força dentro de mim, eu quero emanar para mim e para os outros essa vibração, essa confiança, e digo ao meu irmão, sempre que eu posso, eu digo, eu amo-te, eu gosto muito de ti, nós falamos, o meu irmão hoje é um homem mais zen, mais ligado à natureza, ele já tem plantas, e eu dou muitas vezes o exemplo do meu irmão, e digo, opá, se o meu irmão conseguiu, olha lá, tu vais conseguir. Agora, é fácil? É possível, não é? Então aqui a união da família, e digo mais uma vez, a união da família é extremamente importante. Extremamente importante, porque numa família nem todos pensam da mesma forma. Exato. E porque nós não pensamos todos da mesma forma, nós temos que compreender os que pensam diferente de nós, respeitar a sua opinião e pedir ou deixar que a outra pessoa respeite também a nossa opinião, nos deixe fazer aquilo que nós sentimos que para nós é o que nos faz bem. Então tudo funciona. Senão, as coisas vão ser muito complicadas para aquela pessoa que precisa de ajuda e a família pode se desmoronar. A família pode quebrar. Então, quando nós queremos curar alguma coisa, quando nós queremos ajudar, nós temos que ter a consciência de que não podemos fazer juízos de valores, de que nós temos que ajudar a outra pessoa a aprender a andar numa vida diferente. Por isso é que eu digo, às vezes as pessoas escondem a toxicodependência na família. As pessoas escondem, eu não escondo, não tenho que esconder, eu tenho orgulho naquilo que o meu irmão é. Eu nunca escondo quem é o meu irmão. Eu tenho orgulho nele, eu falo dele, eu gosto de falar dele, eu dou o exemplo dele, porque é um exemplo construtivo. Valeu a pena. Valeram a pena as minhas lágrimas, valeu a pena
os abraços que nós demos, muitas vezes os dois, sozinhos. Eu só lhe dizia, meu irmão, é difícil, mas tem calma, amanhã vai ser melhor, olha, vai acontecer qualquer coisa. Depois vinha um amigo, dava um abraço, vinha alguém da minha família, olhava para mim e sabia aquilo que eu estava a passar. Não queriam que a mãe sofresse, não queriam que eu sofresse, não queria que eu sofresse, mas davam-me o espaço, e era só esse espaço que eu precisava para poder respirar, tê-los a eles, nutrir-me e depois poder nutrir o meu irmão. Vinham os amigos e diziam, pá, tenho aqui um saquinho de coisas para o teu irmão, olha, tenho aqui isto, olha, comprei esta roupa, olha, opá, que mais eu posso dizer? Esta experiência para mim foi muito positiva. E sinto uma coisa, sinto uma gratidão enorme. Eu choro e outra vez a canalização, mas faz parte. Eu tenho uma gratidão que o meu irmão já dormiu num carro. Não dormiu na rua, mas já dormiu num carro. E gostava, porque eu estava com uma casa confortável, ele estava num carro, mas eu senti que, ok, ele tem que tomar a consciência de que isto foi o caminho, não é? E que se eu não quero descer mais baixo, eu tenho que decidir subir, que é os tais limites saudáveis que nós devemos estabelecer. Nós não podemos dar tudo, nós temos que dar... ajudar a construir o paraquedas que a Joana falou. Exatamente. Agora o paraquedas é para tudo. O paraquedas é isso, o paraquedas foi um exemplo que ela levou para o retiro muito bonito, né? Nos retiros que nós fazemos, que é para mudar as mentalidades e ajudar as pessoas. Mas para mim foi eu estar na minha cama quente e sentir que ele estava num carro, que é frio à noite. E eu dizer a mim, mãe, eu falava muitas vezes com a minha mãe e com o meu pai que estão no céu, e com os meus amigos, que eu digo que são os meus amigos lá de cima. Eu dizia, pá, dá-me a força, dá-me a resiliência, não deixes que eu fique doente com isto, eu não posso ficar doente com isto, eu tenho que levar isto com muita calma, amanhã ele vai estar bem, amanhã vamos tomar um pequeno almoço junto, eu tomei montes de pequenos almoços com o meu irmão, porque era aquela coisa quente que ele tomava. E depois conseguimos arranjar um espaço, vieram coisas e a história transformou-se. Muito bem. Temos aqui alguns comentários. Temos aqui a Ivone a dizer que todos temos orgulhos no Carlitos, a Ivone Batista. Todos nós muito bom. Também a Sílvia Torrão a dizer que tem muito orgulho em ver o amor que vos une. É a minha prima, a Sílvia é a minha prima. Pronto, temos também aqui a Ana Carvalho a dizer mais uma vez boa noite a todos. Portanto, são estas pessoas que estão connosco, que nos acompanham e que também estão aqui a dar uma força a esta história e a este testemunho. Carlos, ao fim deste tempo todo, como é que tu olhas para trás, como é que tu vês a tua experiência, o que é que a tua experiência trouxe de bom para ti também, para que não se calhar é um pouco complicado, porque aquilo está lá, o pensamento ruminante, e depois a Joana poderá aflorar mais esse caso, ou esta questão. Como é que tu olhas para a tua história e te reforças para não cair na tentação de voltar ao mesmo caminho? Ora bem, o que eu me reforço é pensar que é só por hoje, aprender com os erros do passado, porque foi muito complicado e são coisas que eu não quero voltar a passar. Não digo que amanhã que não venha o bicho bater à porta, mas vai tudo de mudanças de hábitos, mudanças de pensamentos e foco. Os 3 Fs, fé, força e foco. E um dia de cada vez. Um dia de cada vez. E peçam ajuda, se não pensem que conseguem dominar tudo, porque vocês sozinhos não conseguem. Sejam humildes, não tentem enganar, sejam humildes, peçam ajuda. Porque mais cedo ou mais tarde, o tiro vai mexer para o lado. A mim saiu e a toda a gente sai, por isso. Muito bem. Joana, o pensamento está sempre lá. A ideia no subconsciente, se calhar consegues explicar isto melhor, como é que se domina e como é que se evita voltar ao mesmo caminho depois de toda esta ajuda, todo este trabalho,
em conjunto que todos tiveram para ajudar uma pessoa, neste caso o Carlos, mas pode ser uma pessoa qualquer, o que é que essa pessoa pode fazer para evitar retomar uma Carlos, se calhar eu ia pedir outra vez para... Pronto, agora sim já está melhor, obrigada. Ou seja, o que acontece aqui é que durante muitos anos o cérebro aprendeu a gerir as emoções, ou seja, aquela dor emocional que ainda falei ainda há pouco, de determinada forma. Aquele padrão que é o mal-estar interno, seja pelo que for, o consumo, depois o arrependimento, depois a dor interna de novo, depois o novo consumo. Ou seja, isto é um padrão ineficaz, não é? Disfuncional, para lidar com esta questão interna. Por exemplo, alguns gatilhos, ou ficar sem emprego, morte familiar, alguma discussão, ou seja, tudo que implica aqui, se calhar, maior aporte de emocional, maior, ou seja, o que exija mais emocionalmente da pessoa pode levar outra vez a recorrer a algo mais rápido e que traga alívio e que traga não só prazer, porque eu aqui, no caso do Carlos, não associei nunca um consumo por prazer e bem-estar, para diversão, era mais para Talvez alívio. fosse assim, seria mais difícil recuperar. Em alguns casos, sim, porque infelizmente, eu digo infelizmente porque pronto, há situações hoje em dia nos mais jovens em que há um consumo desmedido de substâncias não é, psicoativas, mesmo só para diversão. E muitas vezes isso depois leva a todo um enredo negativo de abstinência e depois surgem aí as dores emocionais, ou seja, isto acaba por ser uma espiral muito negativa. Mas neste caso não foi pela diversão, não foi pelo... Porque o Carlos começou a dizer, eu experimentei e não gostei, certo? Acho que não estou errado. E no fundo aquilo foi mesmo só uma tentativa de deixem-me. É como, a lei muitas vezes fala disto, e a verdade é como se fosse uma tentativa de aquele suicídio involuntário que nós vamos tendo ao longo da vida, que são os comportamentos que nós acabamos por adotar, que parece que nos estamos a apagar aos poucos, ou seja, no fundo, este padrão vai estar ali, não é? Por isso é que o Carlos diz só por hoje eu vou tentar manter o controle da minha vida, vou-me manter focado neste e neste e neste. E no fundo, todos nós, só por hoje, vamos fazer o mesmo. Só que ele se calhar tem aqui um desafio maior, porque o cérebro dele, durante muitos anos, aprendeu a resolver os problemas daquela forma. Claro. Ainda assim, a vontade dele sobrepõe-se e acaba por ser um tampão a esses pensamentos. Sim, porque a motivação, a força de vontade, o ganhar de novo um propósito, retomar ou começar algo que seja importante, e neste caso o Carlos, para além de ter começado a trabalhar na área que gostava, tornou-se rapidamente chefe de equipa, conseguiu evoluir dentro da empresa, o valor dele foi reconhecido e isto tudo criou-lhe um propósito de vida. E ele deixou, ou seja, claro que a psicoterapia aqui ajudou, mas muito do trabalho dele também, que é ele deixou o passado no sítio onde ele está, que é lá atrás. Ok? E no fundo ele está a viver o presente e está a construir o futuro. Porque o passado ninguém o vai apagar, mas nós podemos sempre mudar o presente e construir um futuro melhor. Ao lado daqueles que estamos e ao lado daqueles que vamos estar. Esta é a escolha dele. Muito bem. Estamos a caminhar para o fim desta agradável conversa, desta partilha, desta experiência enriquecedora para nós que estamos aqui e para vocês que também estão aí desse lado. Por isso, e agora se calhar começava pela Lai, para dar também aqui um respirar à Joana, o que é que, Lai, depois de tudo isto, o que é que tu aconselhas, enquanto pessoa que viveu diretamente esta experiência, a quem pode eventualmente estar a passar pelo mesmo ou que possa conhecer alguém que conselhos é que tu podes dar? Olha, o conselho que eu dou primeiro é tomar consciência da situação, tomar consciência do problema,
não se revoltar com ele, compreendê-lo e perceber que recursos nós temos a nível individual e a nível, se calhar, de família, que temos para, de uma forma calma, inteligente, conseguirmos ultrapassar isto. Depois, perceber que sozinhos não somos suficientes. E não podemos ter vergonha de pedir ajuda. Devemos ter a humildade e a consciência de que pedir ajuda aqui é um ato de inteligência. Quer seja para a família, que a família muitas vezes também precisa desse apoio, quer seja para quem está neste momento a consumir, quer seja, e toxicodependência pode ser muita coisa, tudo que seja vício é uma dependência, seja ele qual for, não é? Neste caso estamos a falar de drogas, mas há outros vícios. Qualquer pessoa que sinta que está a depender de algo deve pedir ajuda. Depois é muito importante perceber que quando isto existe numa família, nós não podemos alimentar o vício, nós temos que ajudar a desconstruir o vício e criar rotinas, comportamentos, mudanças. Tem que existir. E muitas vezes é preciso pessoas especializadas na área, ou pessoas, ou os psicólogos, hipnoterapeutas, tudo aquilo que nos possa trazer, ajudar a mudar o nosso mindset, ajudar a mudar a nossa forma de estar, de ver, de sentir, de agir para realizar aquilo que nós queremos. Depois também é muito, eu acho que a base de tudo é o amor. O amor sem nenhum julgamento. Porque é muito fácil dar na cabeça a alguém, difícil é ajudar esse alguém a ver a luz. O tempo que se gasta é o mesmo, mas o resultado é completamente diferente. E aqui é importante o amor, e eu sinto isso, eu sinto que o amor que nos une entre mim e o meu irmão é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que nos alimentou e que nos deu a força para cada um de nós, dentro das suas coisas, nos ajudarmos mutuamente. Ele ajudou-me a que eu conseguisse realizar aquilo que eu sentia que tinha que ser, que era a reabilitação dele. E eu ajudei-o a que essa reabilitação acontecesse. Por isso o amor é a chave da vida, que eu digo muitas vezes, e que a união da família é fundamental. E eu aqui tenho que fazer um agradecimento às minhas filhas, principalmente às minhas meninas mulheres, não é? Porque eu sei o sofrimento que elas tiveram, não é? Porque elas estavam entre a mãe que amam e o tio que também amavam muito, que era um ídolo para elas, desde pequenininhas, o tio Carlos, a gestão emocional que elas tiveram que ter, a capacidade que elas tiveram que ter de me deixar ir quando sabiam que eu sofria, não é? Porque também ficaram divididas, é normal. Eu só tenho que lhes agradecer eternamente por elas me terem dado essa liberdade de sentir que eu não podia perder ninguém, que o amor não é mais para um lado nem para o outro, o amor é apenas amor. Eu tenho que agradecer aos meus genros também, e tenho que agradecer muito, 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 muito também, tanto quanto às minhas filhas, ao Nelo, porque o Nelo deixou-me ser o que eu tinha que ser. Sem que nunca houvesse nenhum atrito entre nós. Porque ele sabia que eu sofria, ele não queria que ela sofresse. Mas ele também sabia que ela ia sofrer mais se perdesse o irmão. Então ele deu-me a liberdade de ser, porque eu ia lutar por essa liberdade também, mas a família deu-me a liberdade de ser e de fazer, de resgatar o meu irmão, porque só assim é que a minha família está completa. Nós fazemos parte. Também sou consteladora familiar e todos fazem parte. Não há excluídos, há incluídos. Nós somos incluídos. Ele tinha que ser incluído na sociedade. Eles merecem ser incluídos na sociedade quando, e aqui é muito importante ter esta consciência, que é quando eles querem. E também tenho que agradecer, Johnny, aos meus amigos. Àqueles que muitas vezes, escondidos, porque não queriam dar a cara, em que eles diziam assim: Lai, tem isto aqui para pagar isto ao seu irmão, Lai, tem isto aqui para pagar a renda ao seu irmão, Lai, tem isto aqui para pagar a luz ao seu irmão. Eu não posso, eu só tenho que agradecer, porque o caso do meu irmão fez-me ver a quantidade de pessoas incríveis
incríveis que eu tenho ao meu lado, que nunca me cobraram nada. Olha, eu vou contar só um episódio. Uma vez eu estava tão aflita porque era preciso pagar a casa e ele não tinha conseguido chegar até ao fim do mês e não havia dinheiro, e alguém chegou à minha beira e disse, olha, não sei porquê, mas olha, eu sei que você ajuda muito seu irmão, pumba, isto é para você pagar a renda ao seu irmão. E eu, como é que é possível? Então isto mostra-nos que ainda há pessoas boas, que ainda é possível acreditar no ser humano. E que quando nós, na verdade, nos unimos, nós podemos transformar vidas, não é? E também há aqueles casos que se tornam quase impossíveis, como nós encontramos agora nos sem-abrigos. Eu encontrei ele fez-me lembrar muito o meu irmão, em que ele disse, eu sou toxicodependência por escolha própria, eu não quero que me ajudem porque é esta vida que eu quero. Eu já não tenho cura, eu agora vou andar aqui até ao fim. Ok, é uma escolha. Não temos que respeitar, é uma escolha. Mas quando alguém diz, por favor, ajuda-me, aquilo que eu digo é estendam a vossa mão, porque se vocês estenderem a vossa mão, um dia alguém vos vai estender a mão a vocês para aquilo que vocês precisarem. E quero agradecer também a vocês, à Joana, que incondicionalmente esteve sempre ali para o meu irmão, sem cobrar uma consulta, é preciso que se diga isto. Eu acho que nós devemos dizer o bom e às vezes o menos bom às pessoas, e elas têm que ser enaltecidas quando merecem. Eu gosto de enaltecer as pessoas quando elas merecem. A Joana nunca cobrou uma consulta ao meu irmão, era a subsistência dela, era o trabalho dela, mas também era a parte humanitária dela, porque ela sabia que eu não tinha outra possibilidade, e ela disse, eu estou aqui as vezes que o teu irmão quiser. E então isto também mostrou que o ser humano também tem humanidade. E isso é muito importante. Há uns tempos atrás o meu irmão ligou-me da Alemanha e disse, Mana, pega neste dinheiro e vai dar a um senhor que está para lá perto do nosso local de trabalho, não vou falar de nomes, ele está a precisar de ajuda, compra o que ele precisar. Isto é humanidade, porque dar é receber. Então o meu irmão não perdeu os princípios nem os valores. Eles estão agora mais refinados. Então, fazermos isto, Johnny, também te quero agradecer a ti, porque tu estás-nos a deixar ser a voz para que outras pessoas possam passar esta mensagem, para que outras pessoas possam ouvir esta entrevista, para que outras pessoas, se quiserem, de alguma forma, entrarem em contacto connosco, dentro da nossa humildade, vamos ajudar. Mas, essencialmente, eu quero agradecer ao meu irmão. Eu tenho que te agradecer, meu irmão. Eu uma vez disse a alguém, não sei a quem, eu disse, quando o meu irmão um dia me disser assim, Mana, eu quero fazer um retiro contigo, quero ir aos vossos retiros, porque os retiros não são meus, são nossos. Eu quero ir, eu disse a essa pessoa, nesse dia o meu irmão vai, eu penso que disse isso ao meu marido também. Eu disse, quando o meu irmão fizer um retiro comigo, ele vai estar no caminho que eu sempre pedi a Deus. E Deus é tudo que vocês quiserem, eu acredito muito no meu. E ele fez um retiro já comigo, já vai este ano fazer outro. Por isso, meu irmão, a ti, aos olhos de toda a gente, eu quero dizer que te amo incondicionalmente. Eu não sou tua mãe, sou tua irmã. Sou a tua irmã, que vou estar sempre ao teu lado enquanto Deus me der vida, porque irmãos é isto, não é? Irmãos é acolher quando eles querem, não é? Temos que respeitar quando eles não querem, está tudo certo. Quero-te dizer que tenho tanto orgulho em ti. O teu passado não te define. O teu presente é o presente de Deus todos os dias. E tu estás hoje a construir aquilo que tu vais querer ter amanhã. Força, foco e fé. E quando vier aquele pensamento, o quarto ano, eu não quero isto para mim. Muito bem, Carlos. Para fecharmos, e antes de Joana ter as honras de fechar esta conversa, o que é que tu aconselharias, que palavras é que dirigirias a alguém que chegasse à tua beira neste momento e te dissesse eu preciso de ajuda depois da condição, ou que estivesse na mesma condição pela qual tu passaste? Roma não foi feita num dia. É preciso ter muita paciência, muita força de vontade e sempre alguém que esteja lá connosco. Mas, acima de tudo, força de vontade. Força de vontade. São caminhadas difíceis, mas nós conseguimos. Basta querer.
Capaz, somos capazes. Muito bem. Joana, vamos fechar e pedia também, na perspectiva e na visão da psicologia, que palavras é que tu deixarias a alguém que estivesse a passar pelo mesmo neste momento, que nos estivesse a ouvir, ou a famílias de pessoas que estivessem a passar pelo mesmo? Olha o micro, Carlos. Ele já desligou. Ele Boa. já desligou. No fundo, para quem quer ajuda, que peça ajuda, que se dirija aos sítios, seja aos Narcóticos Anónimos, seja aos CAT, que se dirija para pedir ajuda. E, no fundo, é muito importante, ela ainda há pouco falou de uma sessão que nós assistimos dos Narcóticos Anónimos, e é muito importante incluir a família, pelo menos tentar, que neste pedido de ajuda, que seja não só um pedido de ajuda para reconstrução, porque, no fundo, mais do que curar, é ajudar a reconstruir. No fundo é tentar incluir aqui a família e ajudá-los. A Sandra Santiago ainda há pouco dizia, julgar é fácil, calçar os sapatos dos outros é mais difícil, e no fundo é tentar que a nossa família calce os sapatos para tentar pelo menos incluí-los em parte do processo. Por isso o essencial é pedir ajuda, há serviços que vão de alguma forma estender a mão e munir-se de pessoas de bem. É muito importante, muito importante. Muito bem. Resta-me agradecer-vos a todos, a vocês, os três, a ti, Carlos, em especial, pela coragem e pela frontalidade com que abordaste este assunto. Isso também é um sinónimo de que as coisas estão ultrapassadas quando nós falamos abertamente e sem problemas daquilo que vivemos. É sinal que já ultrapassamos, pelo menos eu penso assim, essas mesmas dificuldades. A vocês, Lá e Joana, por estarem aqui mais uma vez e contribuírem para esta iniciativa e para todos, para ajudar quem possa eventualmente sentir que precisa de ajuda e que está do outro lado, e a vocês que estiveram connosco esta noite e que foram deixando aqui alguns comentários muito interessantes e que nos seguem e que nos ouvem. Muito obrigado a todos. Voltamos no próximo mês, mais uma vez. Não sei que dia será a primeira quarta-feira do mês de junho, mas Nelo. O Nelo tem que nos dizer. O Nelo há de dizer. O dia. O Nelo há de dizer, senão. Ele é o nosso secretário. Qualquer dia temos que fazer uma entrevista com ele. É verdade, acho é verdade. 3. Sim, acho que merece. 4 de julho. Dia 4 de junho, então, no próximo mês, 4 de junho, estamos de volta com a conversa que faltava, mais um tema, vamos entretanto sobre o que é que vamos falar, mas não percam, atempadamente irão ser informados do tema e de quem estará connosco também nessa noite de 4 de junho, primeira quarta-feira desse mês. Muito obrigado pela vossa presença, um bom resto de noite de quarta-feira e então até essa próxima quarta-feira. Tchau, beijinho.